Eu vou te contar que um homem foi solto pela Justiça do Ceará no final de agosto, depois de passar mais de 3 anos preso por estupro e sequestro. Ele foi condenado a 9 anos por agredir a sua namorada, o que não ocorreu. Uma coisa que tem sido bastante comum no país é a acusação de uma suposta vítima que, mesmo sem provas, ganhou mais poder, gerando insegurança jurídica em casos de falsas denúncias. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Vinícius Vieira. Ele é advogado criminalista, especialista na defesa de homens acusados de violência doméstica. Doutor Vinícius, seja muito bem-vindo, muito bom dia, muito obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Daniel, bom dia a todos. Doutor, eu quero começar perguntando ao senhor e trazendo uma informação para o senhor e para a nossa audiência que há um novo projeto de lei da deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, que procura evitar o mau uso da Lei Maria da Penha. O senhor tem essas informações aí sobre quantos homens têm as suas reputações destruídas, mesmo antes de provar a própria inocência? Veja, Daniel, o CNJ e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública não têm uma estatística formalizada sobre falsas acusações de crimes praticados no contexto de violência doméstica, no contexto de aplicação da Lei Maria da Penha. Mas o que nós vemos na prática é, em tese, uma complacência do poder público, e aqui eu indico tanto o Poder Judiciário como o Ministério Público em relativizar muitas questões e supervalorizar a palavra da mulher nesse contexto. Tanto é que, na própria Lei Maria da Penha, estabelece, autoriza solicitar, requerer as medidas protetivas simplesmente com base na palavra dela, não precisando trazer nenhum outro indício da prática de crime ou da sujeição de crime. Aliás, é bom que se indique, não precisa haver crimes para que sejam concedidas, a exemplo, medidas protetivas de urgência, que é a base do projeto de lei da deputada. E aqui é importante também trazer um indicativo de percentual do Tribunal de Justiça do Acre. 2023 e janeiro e fevereiro de 2024, 98,7% das medidas protetivas foram deferidas, foram autorizadas pelo Poder Judiciário. Então, esse é um indicativo que, como não é necessária a indicação de elementos de prova, essa avaliação é simplesmente com base na palavra dela, para apurar, para verificar a verossimilhança. Será que aquilo que ela está falando é verdade? Rodrigo Constantino é quem faz a próxima pergunta para o senhor. Bom dia, doutor. Pois é, eu vejo com muita preocupação a substituição do ônus da prova, devido processo legal, necessidade de evidências, substituindo isso pela palavra de uma mulher que eventualmente mente. A gente pode pensar nos casos de famosos, o Neymar, o Johnny Depp, as vidas deles podiam ter sido destruídas, não fossem provas contundentes contra as denúncias, né? Como é que fica o pilar da nossa civilização ocidental em que diz respeito ao direito, quando você justamente colocava o ônus da prova em quem acusa, e o movimento feminista Me Too substituindo isso pela palavra? Quer dizer, a mulher não mente mais, e se a mulher denunciou, destrói a vida do cara e depois vai ver o que acontece. Eu indico, Rodrigo, aqui, que eu sempre menciono isso, que existe uma flexibilização dos princípios constitucionais processuais penais. A exemplo, é necessário se levar em consideração o princípio da presunção de inocência. Porém, no contexto de violência doméstica, o que nós vemos na prática é uma inversão do ônus da prova, ou seja, a presunção de culpabilidade. O CNJ editou um protocolo de julgamento conforme a perspectiva de gênero. Qual que foi o objeto desse protocolo? É igualar o status homem-mulher. Igualar um status, uma diferença histórica da subjugação da mulher sobre o homem. Só que qual que vem sendo o efeito disso? O efeito vem sendo uma supervaloração de um gênero sobre outro, levando em consideração a palavra da mulher de forma predominante nesses casos de violência doméstica. Guta Pini faz a próxima pergunta. Doutor, bom dia, obrigada pela entrevista.
Nos seus casos aí, o senhor consegue identificar algum padrão nesse tipo de denúncia falsa de violência doméstica, que é uma questão grave, a gente não pode dizer que isso não existe, recorrem à justiça, estão mentindo, é um caso, sim, complicado no nosso país. Agora, a grande questão é que esse tipo de denúncia falsa, ele acaba calando as mulheres que realmente sofrem de violência doméstica. Então, essas denúncias falsas, elas pioram o ambiente para as mulheres que realmente sofrem violência doméstica. Mas, então, o senhor consegue identificar algum padrão dessas denúncias falsas? Perfeito. Quando a gente fala sobre falsas denúncias, falsas acusações, nesse contexto de violência doméstica, é óbvio que quem se utiliza dessa fragilidade, dessa brecha legal, especialmente do que consta em alguns trechos das Lei Maria da Penha e da interpretação do Poder Judiciário que vem dando a norma, ele tira o peso daquelas mulheres que têm, sim, e são muitas, vítimas de violência doméstica. O que a gente vem percebendo nessas questões que envolvem as falsas acusações é, em verdade, uma busca por uma relativa vingança, ou existe um conflito entre um pai e uma mãe, e ela quer vê-lo, sabe, da tendência da justiça, afastado do seu filho, ele está em outro relacionamento, vou buscar prejudicá-lo a pretexto dele não voltar comigo, não reconciliar. Então, a base que a gente vê das falsas acusações são essas duas, para influenciar em uma eventual ação de guarda ou para distanciá-lo do filho, e o outro a pretexto de ele não quis reconciliar, portanto, vai sofrer as consequências, já que a lei, ela me autoriza, e com base na minha palavra, sim, são concedidas medidas protetivas, e as medidas protetivas, é bom que se pontue aqui, elas não vêm sozinhas, né? Se faz inicialmente um boletim de ocorrência, desse boletim de ocorrência, eventualmente, quando ela requer, surge, sim, as medidas protetivas, um processo de medidas protetivas, e desse boletim de ocorrência surge um inquérito policial. Quando muito ele arquiva, mas a regra é que ele se arvora, ele evolui para uma ação penal. Então, o prejuízo aqui é imenso, simplesmente para interferir em uma questão de guarda, ou acesso ao filho, dificultar o acesso ao filho, ou simplesmente uma vingança por não ter mais interesse na reconciliação. Doutor, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: nesse cenário onde o feminismo, dia sim e dia também, faz acusações contra os homens, discutir que os homens também são vítimas de injustiça ainda é um tabu? Qual é a dificuldade? Toda vez que um homem, ou boa parte das vezes que um homem é sujeito a ser vítima de um crime, isso não é levado em consideração, isso é relativizado e não é levado em frente. Já ouvi clientes, ou até consultas que eu já prestei, de pessoas que foram até os órgãos públicos fazer uma acusação, fazer um registro de ocorrência e simplesmente não foram atendidos, ou os atendimentos que foram feitos foram até levados, tiveram debochados, né, foram debochados por alguns agentes públicos por serem vítimas de uma mulher. Como se isso não pudesse ter acontecido, e isso não é só vítima de uma falsa acusação, são vítimas de agressões. Então aqui, o problema maior que eu quero enfatizar não é o gênero que está sujeito a ser vítima no contexto doméstico, mas as pessoas que são vítimas no contexto doméstico, porque pessoas, homens, crianças, mulheres, idosos, são todos diariamente, a cada segundo, vítimas no contexto doméstico. E o Estado tem que dar a importância, sim, para todas essas vítimas. Tem que dar o respaldo, sim, para todas essas vítimas. E não simplesmente relativizar um em detrimento do outro em razão do seu gênero. O nosso espectador, Wesley Gabriel, escreveu aqui no nosso chat o seguinte sobre esse assunto. Ele diz que outro dia foi testemunha de uma situação onde um rapaz que saiu com o seu cachorro, e aí esse cachorro
sujou a rua, a calçada, e daí veio uma mulher o insultando e ele se defendeu verbalmente. Em pouco tempo, outras pessoas, homens inclusive, apareceram para hostilizá-lo, parecendo que iriam bater nele, sem saber o que havia acontecido, só por conta do desespero da mulher. Doutor, a Guta Pini faz a próxima pergunta agora. Doutor, eu imagino que quando os casos chegam ao seu escritório, uma medida protetiva já foi implementada, porque teve ali o boletim de ocorrência, né? Então eles procuram já com a medida imposta, que pode ou não acarretar numa ação penal e numa condenação. Mas o fato é, como é que o senhor consegue aí se desincumbir desse ônus da prova? Que tipo de elementos que os homens devem demonstrar aí para conseguir se livrar de uma condenação injusta? Porque, como o senhor bem disse, em muitos casos a motivação é uma vingança, enfim, são coisas mais passionais, né, que estão aí embaixo dessas denúncias falsas. Então, quais são os elementos que são utilizados aí na defesa desses homens? Bom, a base é o contexto. Mas também existe uma imensa dificuldade de produção de provas pela pessoa acusada, porque ela não espera que em determinado momento uma pessoa que ela se relaciona, ela vai até a delegacia e diz que, por exemplo, ela foi ameaçada naquele contexto, e por isso é necessário, ameaçada de ter sua vida ceifada pelo seu companheiro, e por isso é necessário medidas protetivas, e a partir disso avança para o inquérito policial e eventualmente para uma ação penal. Aqui, inicialmente, um processo criminal, ele evolui, ele surge com base na palavra dela, com base, sim, no princípio da presunção da indúbio pro societate, ou seja, a sociedade deve ver aquele caso julgado. E a briga aqui é demonstrar, através do contexto, através de comportamentos anteriores e posteriores, eventualmente até tem testemunhas que indiquem aquele comportamento dela é comum, ela sempre faz aquilo, para aí sim demonstrar que, olha, não me parece ser verdade aquilo que ela está falando. Tanto isso indica que as absolvições nesse contexto dificilmente, ou os arquivamentos dos inquéritos policiais, dificilmente são porque o Estado reconheceu que aquele fato era mentiroso, que aquele fato não existiu, mas sim porque não houve provas suficientes para se condenar. E isso indica a dificuldade de se produzir provas de que aquilo é uma mentira. Tanto é que não tem uma estatística, e por isso não tem essa estatística, de que há um número tão grande de falsas acusações. Porque nas sentenças ou nas promoções de arquivamento pelo Ministério Público não indica essa situação. Há, sim, casos em que é demonstrado nesse cenário as falsas acusações. E, eventualmente, em raros casos, evolui para uma investigação para que seja apurada essa denunciação caluniosa, em raros casos. Mas a busca aqui, nesses casos de falsas acusações, como que você demonstra, é o contexto. O contexto sendo um profissional, um julgador imparcial, sem tendência a se manifestar para um lado ou para o outro, ele vai avaliar e vai aferir. Bom, não me parece ser verdade, é inadequado, não cabe nesse contexto a alegação que ela fez. Muito bem, nós conversamos com o doutor Vinícius Vieira, que é advogado, que atua na defesa de homens acusados de violência doméstica. Doutor, muito obrigado pela gentileza de nos atender. Volte sempre. Obrigado.